Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar um clássico da nossa padaria, o pão de abóbora. Olha ele aí, ó. Olha que lindo que ele fica e olha a maciez. Pessoal, é muito saboroso esse pão, tá? Aproveitem mais essa receita. Hoje no canal Chef Mancuso, pão de abóbora. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita do pão de abóbora, nós vamos trabalhar com dois tipos de fermento, tá? O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural ele entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser trabalhar somente com fermento seco, não tem problema, tá? É só tirar o fermento natural da receita e seguir o processo que vamos fazer agora. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, quem sai da receita é o fermento seco e você faz o processo da fermentação longa. Nós vamos utilizar hoje a fermentação mista. Vamos lá! E vamos para os ingredientes da nossa receita. Tenho aqui 300 gramas de farinha, farinha tipo 1, tá? Queremos um pão macio. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, 90 gramas de abóbora cozida e amassada, tá bom? Aqui a gente fez o cozimento direto no micro-ondas mesmo, tá? Você pode fazer na água, você pode fazer no forno, escolhe o seu método. Esse aqui a gente colocou no saquinho plástico, micro-ondas e depois nós amassamos. Tenho aqui 100 gramas de fermento natural já ativo, 80 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite entra variável. Quando não tiver mais nada seco, vamos colocar a nossa manteiga. Mistura bem e iniciamos a sova do pão. Depois de 3 minutinhos em média, a gente coloca o sal e a gente vai sovar até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Iniciamos com o fermento, o açúcar, escolhemos uma mão para ir na massa, ó. A outra fica para apoiar, tá? Fazemos aqui uma cavidade e vamos colocar o líquido. Venho com o ovo. A abóbora conta como líquido, ó, nesse momento que ela entra. Vamos colocar o fermento natural. E colocamos uma parte do líquido. E misturamos bem aqui no meio, pessoal. Vamos lá, ó. Lembrando que essa abóbora, ela já possui hidratação, tá? Temos que trabalhar bem essa massa para a gente não passar do ponto, colocando o líquido aos poucos. Vamos lá. Temos a mistura, colocamos mais um pouquinho do líquido e agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento a gente pede ajuda da nossa espátula, tiramos o excesso de massa que temos na mão e vamos conferir, pessoal, a umidade da nossa massa. Vê se precisa de mais líquido. Olha lá, ó. Ainda tem ingredientes secos aqui, tá? Então nós vamos colocar esse restinho do leite. E continuamos a mistura. Não temos mais nada seco, olha lá. Então agora a gente coloca a nossa manteiga. E temos agora, pessoal, que acreditar no processo, tá? A gente vai começar a misturar a manteiga, vai parecer que precisa jogar farinha. Fiquem tranquilos, só mistura a massa junto com a manteiga e já já você vai ter uma massa homogênea, tá? Não precisa jogar farinha, vamos lá. E olha que legal, a manteiga já faz parte da massa, pessoal. Agora nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Porque a gente precisa de uma elasticidade aqui nessa massa, ó. Olha como que ela está rasgando fácil, tá? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. E aí nós vamos fazer esse teste novamente. Vamos lá. Passado então 3 minutos, já temos uma elasticidade na massa. Agora então vamos incluir o nosso sal, ó.
sem medo de ser feliz, tá, pessoal? E continuamos a sova por mais 3 minutinhos. Vamos lá. E vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. Nossa massa já está lisinha, olha lá. Tiramos aqui uma parte, ó, e fazemos o teste novamente, ó, tentando abrir a massa o mais fino que a gente conseguir. Olha lá, ó. Olha como que a gente tem elasticidade agora, ó, da massa que estava rasgando, né? Agora ela já não rasga tão fácil, tá bom? Esse aqui chamamos de ponto de véu, esse teste, tá? Esta aqui é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar a nossa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão já em seguida, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente faz esse processo aqui, ó, deixa ela redondinha de novo, dá um beijinho na massa e deixa descansar por 20 minutos, pessoal. E aí nós vamos continuar a nossa receita. Vamos lá! E enquanto nossa massa descansa, quero convidar você para se tornar membro do canal Chef Mancuso. Isso mesmo, estamos com a nossa comunidade aqui no canal agora. Com uma contribuição mensal, você tem acesso antecipado aos vídeos, você tem seus comentários respondidos com mais frequência, dentre outras vantagens. Além de contribuir para que a gente continue divulgando a panificação e sendo feliz fazendo pão. Conto com a sua colaboração. Torne-se membro do canal Chef Mancuso. Vamos lá! E após 20 minutos de descanso, vamos para a divisão da nossa massa do pão de abóbora. Vamos dividir, pessoal, em 6 partes iguais, tá? Depois nós vamos usar 3 partes em um pão, 3 partes em outro pão. Vamos lá! Dividir em 6 partes. Massas divididas, agora nós vamos fazer a pré-modelagem. Vamos bolear todas essas massas aqui, ó. Levamos a massa aqui, ó, para o final. Fechamos ela com essa parte aqui da mão, ó. E aí finalizamos na bancada. Pegamos essa pontinha, colocamos na bancada. Fazemos esse processo aqui, tá, ó? Vamos fazer essa pré-modelagem com todas as outras massas. Vamos lá! Massas boleadas, agora vamos deixar descansar por 15 minutos. E aí nós vamos para a modelagem final. Nossa massa descansou, agora vamos para a modelagem final. Para a nossa modelagem vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada pedaço de massa e abrir em um cordão. E depois nós vamos trançar esses 3 cordões, combinado? Então é dessa maneira aqui que a gente faz o cordão, ó. Pegamos a massa, viramos do contrário, tiramos levemente a fermentação, levemente, tá? E agora nós vamos fazer assim, ó. Fecha daqui até o meio, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora a gente vem com uma das mãos e faz esse movimento aqui, ó, no meio da massa, tá? Com força, tá, pessoal? Sem medo de rasgar a massa. Olha lá, ó. Agora a gente tem aqui, ó. Aqui tá mais grosso, aqui tá mais fino, aqui tá mais grosso. Agora a gente entra com as 2 mãos. Se eu entrar com as 2 mãos já no início, a massa fica muito irregular, tá bom? Então agora a gente vem com as 2 mãos, ó. Fazendo dessa maneira e abrindo aqui pro lado, tá? Vamos lá. Muito bem, temos o nosso primeiro cordão. Vamos abrir, pessoal, com 40 centímetros, tá bom? Esse será o nosso padrão. Vamos lá, ó. Vamos fazer agora o segundo cordão. E vamos para o terceiro cordão. E ao fazer esse movimento, pessoal, você perceber que a massa pode rasgar, você deixa a massa quietinho, coloca um plástico em cima, marca uns 5 minutinhos e depois você volta a fazer, tá? Se a massa rasgar, a gente tem que bolear e esperar descansar de novo, tá bom? Daí a gente perde essa sequência da nossa linha de montagem, combinado? Então, muito bem, ó, nós temos os 3 cordões. Agora nós vamos fazer a nossa trança. Vamos lá. Temos aqui os 3 cordões. Começamos, pessoal,
aqui, tá? A gente comenta que é 70% do tamanho. A gente não começa aqui em cima, ó. A gente começa fazendo esse processo aqui, ó. Vem pra cá, essa aqui vem aqui. Olha lá, ó. Fechamos aqui, tá? Agora a gente vira a massa para terminar aqui, ó. Dessa maneira a gente tem um padrão melhor, ó. Viramos a massa. E agora aqui a gente fecha, ó. E agora nós vamos colocar na forma de pão. Vamos lá. Temos a nossa forma de pão. Olha lá, ó. 9 centímetros por 22 por 6, tá? Ela já está untada, a gente unta com o spray unta-forma, mas você pode untar com a manteiga e um pouquinho de farinha ou um pouquinho de óleo e farinha, tá bom? E agora a gente coloca o nosso pão aqui dentro, ó. Dessa maneira aqui. Olha que legal que a gente mediu 40 para depois ter o tamanho exato da forminha, tá vendo? Se a gente tivesse uma trança maior, era só a gente apertar um pouquinho, tá? Mas o ideal é a gente marcar todas essas medidas para a gente ter um padrão. Então nós vamos fazer esse mesmo processo aqui com as outras 3 massas. Vamos lá. Modelagens prontas, agora nós vamos finalizar, pessoal. Nós vamos passar gema de ovos com leite. E nós vamos finalizar com a semente de abóbora, tá bom? Além do desenho, né, de ficar bem lindo o nosso pão, tem um sabor especial essa semente quando ela é tostada no forno, tá? Então esse será o nosso processo agora. Chefe, geralmente a gente não passa a gema de ovos na hora de levar para o forno. Pessoal, dependendo do tipo de pão, a gente faz esse processo depois da fermentação, tá? Para esse pão aqui, a gente não quer um dourado tão forte. Então, por isso que a gente passa antes da fermentação final. Tá bom? Esse é o motivo. Então, vamos lá. Vamos passar aqui gema de ovos com leite e depois as sementes de abóbora. Vamos agora às sementes, ó. Sem dó, hein, pessoal? Colocar uma quantidade legal. E vamos agora para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média, 60 minutos para ter a fermentação final desse nosso pão, tá bom? Vamos lá! E temos a fermentação final do nosso pão de abóbora, pessoal. Agora nós vamos para o método de cocção. Vamos assar os nossos preparos no forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro e marcar 8 minutos. Depois desse tempo, nós vamos baixar para 160 graus, temperatura mínima do forno, e deixar por mais 8, 10 minutos, tá? Sempre acompanhando a cor do nosso pão. Se você estiver trabalhando com um forno turbo, pode colocar 170 graus no início e 150 graus no final. Se você estiver trabalhando com forno de lastro, pode colocar 200 graus de 25 a 30 minutos, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Método de cocção agora, forno doméstico. E temos a cocção do nosso pão de abóbora, pessoal. Olha lá que coisa mais linda, bem dourado, né? Agora então, pessoal, nós vamos esperar 5 minutinhos e tirar aqui de dentro da forma, senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal. Depois que esfriar, nós vamos para o resultado final. Vamos lá, pessoal! E vamos para o resultado final do nosso pão de abóbora, pessoal. Vamos cortar e ver como é que ficou o miolo do nosso pão. Olha lá. Olha que maciez, pessoal.
Olha lá que miolo lindo. Olha a maciez do nosso pão. E o sabor incrível da abóbora, né? Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão, pessoal. Chegamos no final de mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje foi dia de preparar o pão de abóbora. Olha lá que lindo, ó. E olha que macio. Vamos experimentar, vamos lá. Muito leve, pessoal, bem saboroso. Você pode escolher a abóbora que você quiser, tá? E a semente de abóbora que vai em cima dá um toque muito especial. Não deixe de utilizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, beijo, outro. Tchau, valeu, pessoal. Tchau, tchau.